Meu nome é Cláudia Petri, eu tenho 40 anos, sou empresária, sou graduanda de pedagogia. Meus pais tinham um comércio quando eu era muito pequena, então já com 7 anos, eu acho que naturalmente, já com a minha criação, já foi tendo essas ideias de ter o próprio negócio, assim como meus pais tinham. E aí depois, eu e a minha irmã, mas nós éramos bem jovens, eu devia ter uns 15 anos, minha irmã tinha 17, aí nesse período meus pais tinham vendido o comércio deles e nós duas resolvemos montar novamente o comércio, que era bem no segmento deles, que era mercearia. Então, naquela época eu acho que não tinha muito essa coisa que eu observo muito hoje nos adolescentes da idade, né? Naquela época ou você tinha maturidade, você fazia algo dar certo, né? Então eu não tinha muito isso assim, que era muito novinha, sabe? Eu sabia que eu tinha que fazer e a gente assumiu fazer. Então eu recordo que as minhas amigas saíam e podiam dormir até tarde, nós tínhamos que acordar cedo porque nós tínhamos que abrir o comércio, né? Poderia ter aproveitado mais, poderia ter saído, poderia ter brincado mais. Porque como desde os 7 eu já trabalhava no comércio com os meus pais, e era praticamente um trabalho mesmo, porque era aquele conceito de que criança na rua às vezes pode aprender coisa errada, então é melhor estar trabalhando do que estar solta na rua, né? Então, teve um período assim que eu reclamava um pouco. Puxa, eu trabalhei tão cedo, então às vezes eu saía para brincar um pouquinho, meus pais já chamavam, Cláudia, volta pro mercado, né? Mas isso ao mesmo tempo deu essa maturidade de depois aos 15 anos já ser responsável por um negócio próprio. E assim, ou você faz dar certo ou não tem muita opção, né? Tinha que fazer dar certo e pronto. A Sussurra é interessante porque eu particularmente eu gostava desse mercado e eu não tinha isso em Joinville. Então, na época, quando casada, assim, alguma ocasião especial, queria fazer uma noite especial, eu tentava encontrar algumas coisas que em Joinville não tinha. Então, quando eu ia para os grandes centros, eu visitava algumas sexy shops ou boutiques sensuais que tinham fora. E aí eu fiquei pensando, por que não esse mercado em Joinville? Então eu comecei bem cautelosa, num espaço bem pequenininho. Hoje a loja é uma loja de quase 500 metros quadrados, mas eu tenho assim no meu dia a dia histórias incríveis. Hoje em dia a mulher tá aí no mercado de trabalho, então nós temos muito mais informações. Acho que poucas têm aquele pensamento de que eu vou permanecer casada, ao menos de uma nova geração, né? Então as pessoas elas permanecem juntas enquanto estiver bom, né? Depois, se em algum momento não estiver bom, a gente tenta buscar a felicidade de uma outra forma. O nosso foco principal são mulheres mais maduras, né? Mas também tem muitas mulheres que saíram de um divórcio ou que já têm uma certa idade e são solteiras. Então elas têm ido em busca desse autoconhecer-se, né, que é algo que para as mulheres já foi muito podado na nossa história, né, na história da sexualidade da mulher mesmo, né? Então mulher pouco se toca, porque isso para menina é feio, não faz isso, não põe a mão aí, enquanto para o menino é muito estimulado, né? Meu garoto, meu menino, esse vai ser bom, aquela coisa toda, né? Então a mulher, para ela é um aprendizado e às vezes ela tem que romper com algumas barreiras que ela tem dentro dela, né? Às vezes até de educação, de religião, de tabu mesmo. Mas elas têm conseguido. Então, elas só precisam se permitir, né? Porque muitas conseguem identificar que tem alguma dificuldade, às vezes procuram ajuda profissional nisso, mas elas têm que ter um período de decisão. O mercado, na verdade, todo ele me surpreendeu, tanto que eu fui para a parte de pedagogia tem pouco tempo. Tive meu período de mãe, então que eu não estava trabalhando, fiquei para educar meus filhos, foi uma opção minha. Eu falo muito para muitas mulheres, gente, sempre tem espaço, não tem uma idade em que você precisa fazer aquilo, né? Um momento que aparecer a oportunidade ou a necessidade, você vai lá e você acaba fazendo, né? A princípio, a Sussurra era para ser um ponto de venda como eu tinha nas outras lojas. Só que na área da sexualidade eu me deparei que não é bem assim, né? Então aí a gente tem esse escutar, esse receber aquela mulher que está entrando, receber esse homem que está chegando na loja, porque eles têm uma família por trás. Então aí começou a vir muito forte essa responsabilidade social. Não é simplesmente um vender produto, é você efetivamente colaborar com aquele ser humano, né? Eu acordo de manhã e vou fazendo. Então, eu tento fazer o máximo que dá. Tem coisas que eu não vou conseguir fazer, aí eu deixo para o dia seguinte. Às vezes, a gente não faz o que a gente gostaria de fazer, né? Eu não trabalho tanto que eu trabalho porque eu gosto ou simplesmente porque eu quero. Eu gostaria também de ter mais tempo para ficar em casa, de ter um hobby, de, sabe, ter alguma rotina em alguma coisa que também me faria muito bem. Eu nunca sofri em nenhuma época do que até hoje eu fiz. Então, eu falei, ok, eu vou ser mãe.
e aproveitei o máximo. Então eu não me culpei em momento nenhum lá pelo fato de profissionalmente eu não ter feito uma faculdade, né, ou eu não ter empreendido talvez mais naquele período, assim como eu também não me culpo hoje de estar tanto tempo fora de casa, né, deixar meus filhos muitas vezes com a colaboradora do lar, e enquanto eu fico trabalhando, às vezes eu chego em casa, minha filha já está dormindo, não a vejo dormir, né, mas eu acho que tudo tem que se aceitar o momento que se vive. Eu acho que para quem tem um companheiro, é fazer com que ele participe mais, não é? Porque às vezes eu observo muitas mulheres assim, eu faço tudo e às vezes tem muito esse olhar para o homem também de que ele faz menos do que eu faço, mas às vezes é responsabilidade nossa também não trazer ele para colaborar. Porque hoje eu acho que essa revolução sexual e a revolução da mulher também tem trazido muito esse homem para próximo da família. Então eu vejo que quem tem esse companheiro ao lado, que saiba dividir essa tarefa. Porque às vezes a gente acha que eles não vão conseguir, né? Mas eles conseguem, né? Ou então eles conseguem do jeitinho deles. Minha mãe, né? E assim, de ver ela sempre muito batalhadora, muito empreendedora, né? De dar a direção à família mesmo. Na profissão, sei lá, tem tantas mulheres que romperam a própria época, né? Que abriram espaço para que nós hoje fôssemos empresárias, para que a mulher fosse trabalhar. Porque a gente só assumiu mais um trabalho, não é? A gente não foi para o mercado de trabalho e deixou de ser mãe. A gente não está na rua para trabalhar e deixou de cuidar de ser dona de casa. Então a gente só está absorvendo mais tarefas, não é? Mas ainda assim a gente tem muitos ganhos que eu acho que individualmente cada uma consegue olhar para dentro e dizer assim, puxa, ainda bem que eu consigo ser essa mulher de valor. Eu acho que nós mulheres a gente tem essa capacidade de fazer a coisa com sabedoria, né? De conseguir tentar fazer com que esse parceiro, às vezes o machista, mude um pouco, mas de uma forma suave. Eu sou joinvilense, não é? Eu sempre empreendi aqui, nunca morei numa outra cidade, já tenho 40 anos de Joinville, não é? Uma cidade que aí desde pequena me acolheu, uma cidade que eu tenho os meus filhos, uma cidade em que eu casei, em que eu me separei, em que eu empreendi mais de um negócio, não é? Uma cidade que eu gosto muito. E eu tenho ganho meu espaço em Joinville, então hoje em dia eu sou consultada por médicos, não é? Tem muitas pessoas da área da psicologia, da psiquiatria que encaminham pacientes até a loja. Então aí você olha e diz assim, poxa, né? Sou foda mesmo, né? Eu acho que a minha mensagem para as mulheres é para que elas se permitam, né, para que elas se permitam viver a plenitude da sexualidade e para que isso seja um estímulo para que ela seja ainda mais feliz. E para as casadas, né, que também cuidem desse relacionamento, porque quando os pais são felizes, os filhos são felizes.